Vamos dar início a mais um programa Conta-me. Vamos conhecer mais uma história de um bonito casal da nossa comunidade, mais uma história de amor, mais uma história que eles como casal também trabalham juntos e que também vão partilhar connosco a experiência profissional deles. Vão deixar também à nossa comunidade algumas dicas e conselhos a ter em conta no ramo dos seguros. E vamos também conhecer um pouco a experiência deles a trabalhar com família, porque os seus 2 filhos também trabalham neste ramo. Conhecerem o envolvimento deles em algumas associações portuguesas que nós temos aqui mais concentradas em Rhode Island. E por isso é que marcamos encontro e agradeço ao casal Paiva, Joe e Odília, por receber o programa Conta-me na vossa bonita casa e por partilhar esses momentos com todos nós. Prazer é todo nosso. Não foi difícil convencer o Joe tanto quanto a Odília. Eu pedi para a Odília não brigar muito com o Joe, porque disse-lhes, e como eu gosto sempre de referir, os nossos programas Conta-me são conversas entre amigos, em que nós partilhamos aqui esses momentos e queremos partilhar com todos os telespectadores do Portuguese Channel também essas bonitas histórias, porque eu acho que nós todos estamos a aprender uns com os outros. E todos nós temos uma história, todos nós passamos dificuldades, todos nós sabemos superá-las a vários níveis, a nível de saúde, a nível de negócio, a nível profissional, a nível pessoal, mas é importante que toda a gente se sinta acompanhada e que por isso é que nós estamos juntos aqui por esta meia hora para isso. Mais um rap patience. Não digam que eu estou sempre a puxar a minha freguesia. Já disse que a minha freguesia, a nossa vila é muito grande e por isso apanha muita gente e todas as vezes eu tenho sempre uma ligação às pessoas que são e não são de Rabo de Peixe. Por isso, porque Odília não é de Rabo de Peixe, Odília é da povoação, certo? Lomba de Cavalheiro. Odília, nasceste lá, vieste para cá com que idade? Nasci lá em Lomba de Cavalheiro e eu vim cá com 4 anos. Tens uma família muito numerosa, quantos irmãos vocês são? Tenho 13 irmãos. Tudo raparigas? Tudo raparigas, só 4 raparigas a tudo. E quando tu vieste, todos juntos? Todos nasceram lá as 3 raparigas? A minha irmã Cidália, depois a Cesarina, eu e depois eu tenho uma moça, a Dorvalena. Ela veio com 17 meses. Qual foi a decisão de vir para a América? Foi uma decisão dos teus pais, mais da tua mãe, do teu pai? Não, foi penso que mais do meu pai. Para trabalho, para dar um futuro a gente, a escola, melhor. E ele já tinha família aqui, o teu pai? Tinha. Ele tinha os pais dele, os meus avós já estavam cá, tios, primos, muitos primos aqui. E vocês vieram para qual foi a zona aqui de Rhode Island? Quando a gente chegarem, a primeira a gente foram para Tiverton, ficarem com a madrinha do meu pai. Enquanto ele não tinha trabalho, a minha mãe também não tinha, e a gente ficarem lá e depois a gente mudarem-se para Fall River, para Tecumseh Street, ficarem lá um ano. E depois dali a gente vierem para East Providence. So a gente chegarem para East Providence, maybe em 1972. Então toda a tua infância, a maior parte do tempo foi sempre em East Providence? Foi sempre em East Providence. Como é que tu com 4 anos vieste para East Providence e falas esse português? Os teus pais só falavam português? O meu pai, dentro dessa casa, a minha língua. Quando tu sais fora daquela porta, tu podes falar tudo o que tu queres. Por isso é que ele era. Eu gostava muito dele, tive a oportunidade de o conhecer. Víamos à mesma igreja. Sim, senhor. Joe, da tua parte, nasceste em Rabo de Peixe? Sim. Vim para cá com 6 anos. E sou o mais novo de 5 filhos. Viemos parar para a vila de Bristol. E depois, mais tarde, quando casamos, fomos viver para Warren, vivemos lá por 24 anos e agora já estamos aqui em Rehoboth há 11 anos, onde construímos a casa dos nossos sonhos. O que é que tu te lembras da tua infância em Rabo de Peixe? Nada? Ao que os teus pais te contaram? Eu lembro de uma coisa aqui e uma coisa ali, mas uma memória que vem muito à minha mente é a partida para a América. Eu recordo-me de sair da nossa casa na Rua de Belém, com os carros de praça à frente da porta, e eu lembro de vir no carro na frente, entre o meu pai e o condutor, e eu lembro que saímos ainda da aviação velha, que era em Rabo de Peixe, e fomos para Santa Maria, dormimos lá uma noite em casa de um primo do meu pai, que eu não conheço,
E depois a entrada no avião, as sounds à moda americana, que era uma coisa fora da real, não conhecíamos. E pronto. E a decisão foi dos teus pais? Eles já tinham família aqui? Sim, meu pai tinha um irmão que vivia em Bristol. E ele foi visitar-nos a Rabo de Peixe, talvez, à volta de 63 a 64. Onde lá ele, mais a esposa, que tiraram o juízo, como se possa dizer, de uma maneira especial, as minhas irmãs, minha mãe, e convenceram meu pai que ele havia de vir para a América para dar um melhor futuro aos seus filhos. E ele a fim, já sabe, não foi naquela altura, mas a fim de um pouco concordou, e aí principiou o processo, de onde viemos para cá em 1967. Eu tenho que vos confidenciar isto e eu vou aproveitar o programa para isto. É que eu conheci o Joe e a Odília aqui, quando vim, e a tal questão, somos de Rabo de Peixe, havia uma organização Amigos de Rabo de Peixe, participávamos em jantares, mas eu lembro-me da primeira vez que te conheci, agora sei que partilho isso contigo, foste tu alguém que estava à nossa volta que disse: olha, tu moras, os teus pais moram numa casa que era dos meus pais, na Rua do Rosário, em Rabo de Peixe, que ainda atualmente é a casa dos meus pais, que ambos já estão falecidos. E eu lembro-me de ouvir a história: mas tu sabes o que é que a tua casa tinha? E eu lembro-me de Joe muito preocupado e disse: não. E o Joe disse: é que naquele tempo, estamos a falar aqui, quer dizer, os meus pais... Os tempos escuros. Escuros, é. E eu ouvi a história de que a casa onde eu cresci e vivi até aos meus 33 anos, mais a minha família toda, que somos 5, tinha espíritos. Tinha aquela fama de que tinha espíritos e que alguém vivia lá dentro. Pronto, eu quero confidenciar publicamente que foi a primeira vez que eu tive que vir para a América e ouvir essa história. E até partilhei depois essa história com a minha família, e um dos meus irmãos disse: olha, se tinha espíritos eu não sei, se tinha, com a ruindade da nossa mãe eles fugiram todos. Portanto, a história e a forma como eu te conheci, e fiquei a saber que os teus pais é que eram os donos da casa onde os meus pais moravam. Sim, eu acho que foi a primeira casa dos meus pais quando eles casarem. Tinha lá a loja, que agora é muito mais avançada, não é? Mas, sim. Eu pessoalmente tenho pouco ou nenhuma memória daquela casa, porque nós saímos de lá talvez em 63, 64, uma coisa assim parecida. Só eu recordo mais da outra casa, na Rua do Belém. É o exemplo de como as histórias antigas e ditas pelos nossos antepassados acabam por vir ao fim de anos. Sim, e esta história foi uma coisa que ofendeu, eu não sei se é a palavra própria, mas meu pai, em saber que aquilo foi a sua primeira casa, quando eu ouvi falar disso aqui na América, e o espanto que o pessoal estava a fazer lá, para ele foi uma ofensa, penso eu, porque ele nunca aceitou aquilo bem, e nunca acreditou, naturalmente, não é? E pronto, mas aquilo passou numa geração de uma outra família, não é? E depois é interessante que os seus pais, quando la compraram, depois também desapareceu os espíritos. Não houve nem antes nem depois, foi só entre o meio. Mas fica uma história que nós partilhamos juntos. A escola, vocês, Joe a viver em Bristol, tu em East Providence, vocês foram para a escola americana. Joe, teu pai era como o pai da Odília, do português, como é que vem essa tua prática da língua portuguesa? Também, sem dúvida, em casa falava-se era o português. Meus pais já vieram para aqui talvez, mas verdadeiramente com mais idade do que os pais da Odília, e nunca falarem muito em inglês. Em casa da Porta para dentro, ainda hoje em dia tenho o costume de falar com minhas irmãs em português. O português foi sempre a língua da nossa casa. Que bom poder ouvir isso. E hoje em dia eu estou muito agradecido por isso, não é? Porque não sabia eu naquela altura que mais tarde ia fazer a minha vida entre os nossos portugueses de uma grande porcentagem. E é sempre bom ter duas línguas aqui nessa principalmente terra. Os trabalhos, negócios. Trabalhos que vocês já tenham tido, sempre foram aqueles estudantes de estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Ou o pai nem por isso? Não. Eu fui para a escola East Providence, a escola toda, e eu graduei do East Providence High School. E no East Providence High School eles têm o que chama-se um vocational school. Agora não sei de onde é que está, porque eles fizeram a escola nova, mas lá tinha coisas
parecido como um colégio, um princípio para ter um trabalho. E eu fui para trabalhar nas offices. Chama-se Bank and Insurance, eles tiveram office training, health, quem queria trabalhar em médico, auto body, eletricidade, coisas assim. So, eu escolhi banking and insurance. So, banco e seguros. Mal sabias tu o que é que tinha... O meu primeiro trabalho foi no Rhode Island Hospital Trust Bank, no Providence. Saía da escola, tomava o bus da cidade e ia para trabalhar até às 9, 10 horas da noite e depois ia para a escola no outro dia. Mas eu não trabalhei atrás teller, com o dinheiro e tudo, era no lugar dos computadores. A gente estava importando tudo, aquelas pessoas pagavam pelo banco, a gente ia importar tudo nas contas deles. E foi só esse trabalho que tu tiveste até vocês começarem o vosso negócio que a gente Não. Depois dali, eu fui trabalhar para um deitor de óculos, que a minha irmã já estava lá, e depois, quando eu morei para Bristol, era muito a distância de Bristol para Providence, e o bus era às 6 horas da manhã, para mim chegar do trabalho às 8, e depois ele tinha vindo buscar-me às 5 ou 6 horas, depende das horas de gente saírem. So, a minha irmã teve um trabalho, trabalhando com ela, no chama-se Dr. Jacobson, mas foi em Warren. Eu trabalhei lá há pouco tempo, porque ainda estava gostando mais do leitor, but that's okay. E eu fui trabalhar e depois eu tive uma oportunidade de ir para receptionist no nursing home, Silver Creek Manor. Eu estive lá 19 anos. 19 anos. E tu, Joe, antes de ires iniciar essa tua aventura na área dos seguros? Pronto, a minha escola foi toda desde o primeiro grau até o 11º. Nos últimos 2, até interessante que eu acho que eu fui para o colégio antes de graduar do liceu, porque às vezes eu brinco com o pessoal a dizer a minha universidade, o meu colégio foi o Chapo das Linhas. E nesse Chapo das Linhas, das 3h30 à meia-noite, dava muito tempo para pensar. E eu certamente decidi que a minha vida não ia ser na fábrica das linhas. Eu ia para a escola durante o dia, ia trabalhar o segundo turno das 3h30 à meia-noite, e quando eu graduei, naturalmente eles deram-me oportunidades, mas eu comecei logo a procurar maneira de sair da fábrica. Principiei com a licença de vender casas, trabalhei numa firma no Warren, part-time, e depois, já não sei, aos 22 anos, um ano antes de nós casarmos, a venda de casas é sempre um problema porque a comissão não dava benefícios, era sempre um problema para fazer uma vida dali. O fim de semana sempre fora. Eu via falar que, pelo contrário, a vida de seguros que era mais estabilizada. E aí, procurei maneira e principiei a trabalhar no Metropolitan, uma companhia que ainda existe. E vocês têm que ter seguro, vocês têm que fazer licenças específicas. Exatamente, para poder cada vez, cada tipo de trabalho, de cada um tem a sua licença. E temos que ter cursos no nível de colégio. Pronto, fui trabalhar para lá, tenho as minhas 2 licenças, a fim de 5 anos e meio disse, eu tenho que fazer alguma coisa, já éramos casados, ainda não tínhamos filhos, e em 1988 eu decidi, vamos para a frente. Okay. E a Odília sempre me apoiou. Antes disso, vamos para a frente, como é que vocês se conheceram? Como é que foi este encontro, este namoro? Isso provavelmente é Bristol. Foi num casamento. Não, foi num casamento. Eu fui a madrinha da minha irmã e ele foi padrinho do amigo. Que é o marido da tua irmã? O primeiro marido dela. Ok. Agora eles estão divorciados. Mas foi isso, foi interessante. Foi a partir daquele casamento que vocês se conheceram? Penso que sim. Sim, sim, minha irmã e o amigo dele trabalhavam no Caramore. E eles conhecerem-se foi ali. Muitos anos de namoro? Nós, sim, não. 4 anos até a gente casarem. Eu não me recordo, a memória já está ficando fraca. Não falas em datas.
Deste amor nasceram Yeah. dois meninos. Yeah, a gente Eles- nasceram em 1980, casaram-se em 84 e ele começou, como eu disse, os seus negócios e depois, quando eu saí tive o primeiro, o Alexander, em 92. E depois veio o Nicholas em 94. E hoje, tanto o Nicholas como o Alexander são muito tímidos, muito reservados, mas a Márcia não desiste. Sem E o só pai. para vocês saberem que a culpa foi minha não ter pedido antecipadamente uma mensagem deles, mas eu tive a caminho de vir para a vossa casa, parar no vosso local de trabalho e falar com os vossos filhos. E aqui temos a mensagem deles. Thank you, Mom and Dad, for doing everything that you do, working hard every day to give out tonight a great life, working hard here at the office, letting us come aboard and, follow your footsteps in the family business. We both love and appreciate you and everything you've done for us. Sim? Short and sweet. Direct That's to nice. the point. Como o seu pai e a sua mãe.